Pessoal, vamos para a segunda proposta aí do Mangarhai, né? As equações. Infelizmente, poucos alunos acessaram, né, esse conteúdo, né? Essas questõezinhas, gente. A equação é muito importante na matemática e muito importante também para resolver problemas, tá? Enfim, vamos lá. Primeira questãozinha aí, e inclusive você tiver dificuldade na avaliação de diagnóstico, tá? Então vamos lá, primeira questãozinha dizia o seguinte, ó: pense em um número x. Então pense, né? Só que eu vou escrever aqui, faz de conta que isso aqui está no meu pensamento, ó. Pensei no número x, certo? Pense no número x, subtraia 6 desse número. Então eu pensei em x, faz de conta que isso aqui está dentro da minha cabeça. Subtraia 6. Tá, subtrai 6 desse número. Em seguida, some 6. Somar 6. Ó. Somar 6. Somei 6. Qual que é o resultado disso aqui, gente? Se eu pensei no número, independente do número, eu tirei 6, depois eu somei 6, então isso aqui, ó, isso aqui na verdade cancela. Mais 6 com menos 6 dá 0. Então quem sobra aqui? Sobra o próprio x. Certo? Então essa questãozinha era quem? Aí vocês tinham a opção aí, vocês clicavam aqui e ficava verdinho. Então a opção é o x. Tranquilo? A segunda questãozinha estava aí. Pense em um número e o chamo de x. Então a mesma coisa. Faz de conta que está dentro da sua cabecinha isso aqui. Ó. Pensei no número e chamei de x. Certo? Multipliquei esse número agora, gente. Multipliquei esse número por 7. Eu vou colocar dessa maneira aqui, mas depois eu vou consertar. Na verdade não é consertar, eu vou colocar de outra maneira, gente. Pensei no número e multipliquei por 7, ó, tá aí. Multipliquei por 7. Em seguida, dividi o resultado por 7. Então, se eu multipliquei por 7, depois dividi por 7, na verdade, gente, eu aumentei ele 7 vezes, depois diminuí ele 7 vezes. O que vai acontecer de novo? Vai cancelar. Quando está multiplicando aqui, gente, esse número na verdade vai cancelar com esse. Então qual que é o resultado, né, desse pensamento, se for dizer assim, é o x. Quem sobrou? Sobrou o x. Então de novo a alternativa aqui, ó, x, você clicava lá, ficava verdinho, certo? Continuar. Próxima questãozinha, terceira questãozinha, ó. Pense em um número x. Pensou no número x, ó, de conta dentro da sua cabecinha, né? Já sabe o esquema. Some 3 a esse número. Vou somar 3. Some 3 a esse número. Some 3. Tá. Em seguida, subtraia 3. Mesmo esquema lá do comecinho, do primeiro. Subtraia 3. Qual é o resultado obtido? Gente, olha só. De novo, ó, mesmo esqueminha. Se eu somei 3 e diminuir 3, esse aqui, ó, mais 3 com menos 3, cancela, dá 0. Quem que sobrou? Sobrou o x, na verdade. Olha lá, qual é o resultado obtido? X de novo. Isso aí para vocês ficarem mais à vontade. Por isso que eles dão mais de um exemplo igual. Só trocou os números ali, entendeu? Vamos lá, próxima questãozinha. Ó. Divida cada lado desta equação por 5. Então, gente, eu vou colocar essa equação aqui, ó, 5t igual a 30. Vou colocar aqui, ó. Tentar caprichar a letra, porque eu não me adaptei ainda a isso aqui não. 5t. Gente, 5t é a mesma coisa que 5 vezes t, tá? 5t é igual a 30. Olha lá, 5t é igual a 30. Pronto, tá aí. O que ele está falando? Olha, ele está falando aqui, gente, ó, divida cada lado dessa equação por 5. Então, ó, vou dividir aqui por 5. E vou dividir aqui também por 5. Certo? Qual é o resultado? Então, gente, esses 3 pontinhos aqui quer dizer consequência, a sequência disso. Então, né, é a sequência disso. Gente, olha só. 5t igual a 30. Dividir o primeiro membro, do lado esquerdo da igualdade, por 5 e dividir o segundo membro. Então isso aqui vai, quando está multiplicando, pode simplificar aqui. E aqui eu divido, gente, 30 dividido por 5, ó.
30 dividido por 5, ó. 30 dividido por 5 dá 6. Olha lá aqui, então, ó. O resultado é 6. Então, ou seja, t é igual a 6. T é igual a 6. Olha lá. Certo? Bora para a próxima questãozinha. Então, gente, ó, o t aqui, ó, t é igual a 6. Era só clicar aqui. Tá? Vão se acostumando para ter o domínio de equações, gente. Equações é tranquilo. Tá? Quinta questãozinha aí, ó. Some, somar, né? 4 a cada lado da equação. Então, mesmo esquema. Vamos colocar a equação aqui. Y menos 4. Y menos 4 é igual a 2. Ele está pedindo... Gente, eu vou colocar um pouquinho mais afastado aqui, tá? Olha lá, y menos 4 igual... Vou colocar um pouquinho mais longe, vocês já sabem por quê. Ó, igual a 2. Certo? Ó, tá assim. Por que eu coloquei mais afastado, gente? Porque ele está pedindo aqui. Some 4 a cada lado, ó. Somar aqui, ó. Some 4 a cada lado. Eu vou até colocar uma cor diferente aqui, mas não altera nada não, tá? Somar 4 a cada lado, ó. Vocês sabem por que ele somou, gente, 4 no primeiro membro? Aqui, ó, o primeiro membro. Para poder cancelar esse menos 4, ó. Menos 4. Como que eu faço para tirar esse menos 4 aqui? A gente está acostumado em passar para o outro lado e mudar o sinal. Mas essa aqui é uma maneira de fazer também. Aliás, essa aqui é a maneira corretíssima. O lado de passar o número para o outro e mudar o sinal, gente, é uma maneira mais prática. Mas isso aqui é o corretíssimo, certo? Então ele pergunta, qual é o resultado? Pessoal, aqui, ó, esse número aqui, menos 4 com mais 4, vai cancelar. Cancelou. Cancelou. Quem que sobrou? Sobrou o y. Sobrou o y. E aí, do outro lado você faz essa continha, que é 2 mais 4, 6. Aí, acabou. Então, qual é o resultado? Y igual a 6. Tá, gente? Então, depois a gente continua o restante. Pessoal, continuando aí. Sexta questãozinha do Mangarrai, né? Quem acessou lá viu essas questões aí. Gente, está trabalhando aqui equações, né? Como que a gente monta, por que a gente isola o y ou o x, soma dos dois lados. Então são maneiras diferentes de você entender a equação, tá? Então vamos lá. Sexta questãozinha. Alex está resolvendo a equação x menos 5 igual a 8. O que ele deve fazer aos dois lados da equação para que o lado esquerdo fique igual a x? Gente, a gente está acostumado, eu vou colocar aqui, ó. A gente está acostumado a fazer desse jeito, né? X menos 5 é igual a 8. O que a gente está acostumado a fazer? A gente está acostumado, esse 5 que está negativo, ele está no primeiro membro, né? O que é o primeiro membro mesmo? São os termos que estão do lado esquerdo da igualdade. Então, os elementos do primeiro membro aqui é x menos 5. E os elementos do segundo membro, aqui no caso só tem o 8, ó, certo? Primeiro membro, segundo membro. Então, ó, o que a gente está acostumado a fazer? A gente está acostumado a passar o menos 5 para lá e mudar o sinal, ó. X é igual a 8, copia o que já estava do outro lado. Tá, menos 5 vai para o outro lado, mais 5, certo? Então a gente está acostumado a fazer isso. Então essa proposta aí do Mangarrai, gente, explica o seguinte, ó, vou colocar aqui do lado. Explica o seguinte, que você numa equação, na verdade, você pode somar dos dois lados no número que você quiser. Somar, ou subtrair, dividir, obedecendo as regras da matemática. Então, ó, estava assim, né? 5x menos 5 igual a 8. Olha lá, de novo eu vou um pouquinho mais distante aqui, ó, igual a 8. Vocês já sabem por que eu deixei esse espaço aí, né, gente? Opa, esse 8 não saiu legal não. 8.
Tá. Então, ó, o que ele deve fazer aos dois lados da equação para obter o x, ficar o x sozinho? Gente, ele quer que a gente faça isso aqui, ó. Vou somar 5, né? Porque aí, ó, esse menos 5, para eu sumir com ele, eu tenho que somar 5, ele está negativo. Olha lá, menos 5 com mais 5, vai sair isso aqui, vai zerar e vai ficar o x sozinho. Só que se eu somei 5 no primeiro membro, eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo membro. Certo, gente? Então, mas essa é uma maneira trabalhosa, mas é uma outra maneira também para vocês entenderem, certo? Então, aqui, ó, menos 5 com mais 5 vai zerar isso aqui, zerou. E lá, quem sobrou no primeiro membro, na verdade, sobrou o x. Olha lá, ficou igualzinho do outro lado, certo? 8 mais 5. Certo? E quanto que dá aqui? Aqui 8 mais 5, x dá 13. E ali é lógico que tem que ter o mesmo valor, gente. É uma maneira diferente de fazer. Então, você pode escolher a maneira que você quer fazer. Nos dois lados vai dar aqui x igual a 13. Certo? É para você abrir sua cabeça, para você entender um pouquinho mais a equação. Olha lá. Certo? Então, tá aí. Então, o que você deve fazer? O que eu fiz aqui, gente? Eu somei 5 aqui, somei 5 dos dois lados. Então, a resposta aqui seria, ó, somar 5, tá? Vamos para a próxima. Próxima questãozinha. Resolva. B menos 6 é igual a 12. Então, B menos 6 é igual a 12. O B vale quanto? Olha lá, gente. Vou pôr aqui do lado. B... Você já deve estar pensando aí que já sabe, né? Já sabe o que tem que fazer, ó. B menos 6 é igual a 12. Ou seja, se eu tirar 6 do B, vai ficar 12. Olha lá. O B vale quanto? Vamos fazer do jeito que o Mangarrai quer, né? Só para a gente abrir um pouquinho a cabecinha nossa. A gente sabe se a gente passasse o menos 6 para o outro lado mais, ia somar, mas vamos treinar também essa maneira que ele está propondo para a gente, né? Então, gente, para eu sumir com esses menos 6 daqui, eu tenho que somar 6, ó, somar 6, certo? E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Copio o 12, que eu não vou fazer nada com o 12. Lá, vou somar 6. Então, o que você faz no primeiro membro, você faz no segundo membro. É lógico, seguindo as regras da matemática, né, gente? Então, aqui vai cancelar. Olha lá, menos 6 com mais 6 cancelou. Quem sobrou? Sobrou só o B. Então, B igual 12 mais 6, 18. Aí, gente, certo? Então, B igual a 18, ó, aqui. Certo? Vamos para a próxima. Resolva 9B igual a 5. O B vale quanto, então? Então, mesmo esqueminha. Agora, só aqui tem um detalhezinho. 9B, a perninha dele ficou muito grande. Vou cortar na perninha dele. Olha lá, 9B é igual a 5, certo? Igualzinho está aí do outro lado. Se ele quer achar o valor de B, gente, esse 9 aqui está multiplicando. Eu não preciso colocar o pontinho não, mas só para lembrar. Esse 9 está multiplicando o B. Como que eu faço para deixar o B sozinho aqui? Gente, eu faço isso aqui, ó. Vou pôr cor diferente, mas né, você não precisa pôr cor diferente, só para destacar. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se ele está multiplicado por 9, se eu dividir por 9, o 9 cancela com o outro lado. Só que do outro lado também tem que dividir por 9. Senão a balança, né, entre aspas, desequilibra. Olha lá, certo? Então, continuando aí, ó. Certo? E esses 3 pontinhos quer dizer, gente, é a sequência, né? Continuando. Olha lá. Aqui vai cancelar. Cancelou 9 com 9. Quem sobrou, gente? Sobrou o B.
B vai ser igual 5 nonos. 5 nonos. Aí, certo? Então B igual a 5 nonos. Tá aqui, ó. Já é pegando a manha, gente. De um lado multiplico para isolar a letrinha, tá bom? Volta o vídeo aí para entender melhor. Vamos lá, continuando. Pensei em um número, dividir por 5. Então lá, pensei em um número. A gente sempre fala X, eu vou colocar outro número, que eu vou colocar a letra K, tá? Não importa, poderia ser X também. Ó. Pensei no número e dividi esse número por 5. Dividir por 5, tá aí. Opa. E o resultado foi 10, gente. O resultado, isso aqui aí é igual a 10, ó. Esse resultado foi 10, certo? Tá aí a equaçãozinha. Tá, pensei no número, dividi por 5, o resultado deu 10. Em que número pensei? Gente, quer dizer que quer saber qual número que eu K sozinho. Aqui, gente, se esse número está sendo dividido por 5, lembra que lá na outra questão acima tinha o número multiplicado. Com a letrinha a gente dividiu, aqui a gente vai fazer o contrário. Aqui a gente vai multiplicar por 5, olha só o que eu vou fazer. Ó. Eu vou multiplicar aqui ó, por 5. Só que eu tenho que fazer isso para o outro lado também, tá? Gente, olha um detalhe aqui, eu vou até apagar aqui, eu vou colocar do outro lado, tanto faz, tá? Mas eu vou colocar aqui desse lado, gente. Tanto faz, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui vezes 5. Vezes 5 ou aqui, ó, vezes 5. Vou multiplicar isso aqui. Gente, K vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes K, tá? Se eu multipliquei por 5 de um lado, eu tenho que multiplicar por 5 do outro também. É multiplicar, gente. Olha lá, certo? Então, agora eu cancelo esse 5 com esse 5. 5 de cima com 5 de baixo. Pronto. Quem sobrou no primeiro membro foi o K. Então, isso acarreta que o K agora... K é igual a 10 vezes 5, ou 5 vezes 10, 50. Olha lá, gente, tranquilo? Então vai dominando aí, ó. Se tinha dividido, coloquei o multiplicando. Se tinha multiplicando, estava dividindo. Certo? Então, ó, em que número pensei? Eu pensei no 50. Bora para a próxima. Gente, resolva. 5x dividido por 4 é igual a 3. Olha lá. 5x, tudo isso dividido por 4 é igual a 3. Certo? Então tá. Primeira coisa, gente, vamos pensar o seguinte. Para eu, se a gente fosse fazer a situação normal, vou até colocar aqui, ó. Vou colocar duas maneiras para a gente fazer, tá? Vou colocar aqui a maneira que o programinha quer, como que a gente faria na situação normal nossa que a gente está acostumado. A gente faria assim, gente, ó, o 4 está dividindo, passaria para o outro lado multiplicando com a operação inversa, ó. Então se a gente fosse fazer da nossa maneira habitual, ficaria assim, ó, 5x é igual o 3, certo? Senhor, cadê o 4? Ó, o 4 está dividindo no primeiro membro. Ele vai passar para o outro lado multiplicando. Gente, operação inversa. Ó. Estava dividindo e passou multiplicando. Tranquilo? Deixa eu só ajeitar essa perninha dele aqui. Olha lá. O 4 estava dividindo, passou multiplicando. Tá bom? Então agora aqui, ó. Copio o 5x de novo. Tem uma continha para fazer no segundo membro. Quanto que é 3 vezes o 4? 12. Ah. Certo? Agora, gente, para eu isolar o x, o 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 5 está multiplicando, passa para o outro lado com a operação inversa, gente. E passa dividindo, ó. 12 dividido por
5. Então essa aqui é a maneira que a gente iria fazer normalmente, certo? Então a resposta já está aqui, ó, 12 dividido por 5, né? Está aqui. Mas agora vamos fazer a maneira que o Mangarhai propõe, né, pra gente. Então vamos lá, vamos fazer agora da maneira que o Mangarhai está nos ensinando. Olha lá, vamos lá. Então 5x dividido por 4. Essa perninha aqui não acerta. 5x dividido por 4 é igual a 3. Mesma equação, só que a gente vai resolver da maneira que o Mangarhai está propondo. Só tem um cachorro latindo aí, mas não liga não, tá? Então tá, gente, ó, eu tenho que eliminar esse 4 aqui de baixo. Tá dividindo, o 4 está dividindo. Para eliminar esse 4 de baixo, eu vou multiplicar já aqui, ó. Ó, vou multiplicar por 4. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, gente, ó, multiplicar por 4. O que você faz no primeiro menos, tem que fazer no segundo menos, tá? Então tá, se eu fizer isso aí, o que vai acontecer? Eu vou cancelar esse 4 com esse 4 aqui de baixo, ó. Cancelar, cancelei. Certo? Aí quem que sobrou agora aqui? Sobrou 5x. Sobrou 5x. E do outro lado, quem que sobrou? Já vamos fazer essa continha, gente. 3 vezes 4, 12. Tá aqui, ó, 12. Certo? Agora, esse 5 está multiplicando aqui, ó, multiplicando o x. Para eu eliminar esse 5 usando o método que o Mangarhai propõe para a gente tem que dividir por 5, para sumir esse 5 daí, ó. Dividir. Vou colocar uma cor diferente para ficar legalzinho. Ó. Vou dividir por 5, ó. Ai, 5 feio, né, gente? Pode falar. Olha lá, vou dividir por 5 aqui também. O que eu faço no primeiro membro tem que fazer no segundo membro. Gente, eu vou apagar esse 5 aqui, que é muito sacanagem, muito feio. Vou fazer um melhorzinho, né? Ninguém merece. Aí, beleza. Gente, se tem 5 multiplicando um x no numerador e um 5 dividindo, eu fiz isso justamente para cancelar. Cancelou esse com esse. Quem que sobrou agora? Sobrou x. Então x é igual a 12 quintos. Olha lá. Mesma resposta, gente. Só que de uma maneira diferente. 12 quintos. 5 horrível, né? Mas é 5, tá, gente? Olha lá. Então aqui, ó. 12 quintos. Tá? Então, aí com isso a gente encerra a correção aí. Certo? Então tá, pessoal.